Olha só, numa deferência muito especial com o jornalismo que é feito aqui no norte do Brasil, na Amazônia e no Amapá. A gente vai conversar agora com a professora doutora Elaine Mandotti. Ela é diretora de cursos da IBS Américas, a maior escola internacional de negócios no Brasil. E ela vai falar com a gente ao vivo, por videochamada, lá da capital paulista. Tudo bem, professora Elaine? Seja bem-vinda a Macapá, capital do meio do mundo. Boa noite, Kleber. Obrigada pelo convite. Uma curiosidade, a senhora ainda não esteve em Macapá, eu imagino. Não, é a primeira vez, na verdade, que eu converso com alguém de Macapá, uma satisfação enorme. Muito bem, estamos no mesmo fuso horário, aqui 18h37, você está na capital paulista, é isso? Exatamente, em São Paulo, capital. Muito bem, fala pra gente, né? Eu até fiz uma brincadeira aqui antes do intervalo, anunciando a sua participação aqui com a gente. Você costuma dizer que o ano começa só depois do carnaval. Bom, o carnaval já vai ser agora, nesse final de semana. E o que uma especialista como a senhora pode nos falar a respeito desse ano que se inicia? Qual é o humor do mercado para o ano de 2023, hein? Olha, nós podemos falar muito mais a respeito do consumo, né? Que é um grande indicador a respeito de como é que o mundo vai observar, mas principalmente o nosso país, né? O querido Brasil vai observar como vai ser a economia. Esse primeiro trimestre vai ser bastante típico por diversos fenômenos, né, Kleber? Nós tivemos aí o final do ano, que foi, de certa forma, a gente teve o Natal, nós tivemos todo mundo, a reeleição de presidentes e governadores em vários estados. Todas essas variáveis acabam implicando, de certa forma, na expectativa do consumidor, mas também na segurança e confiança desse consumidor, né? Associado a isso, nós temos também o início do ano com inúmeras taxas e outros tributos que são também tradicionais desse produto material escolar. Então, nós teremos um primeiro trimestre bastante conservador para o consumidor, né? Que provavelmente nós não teremos aí um grande índice de aumento no consumo e expectativa para tal. No ano de 2023, como todo, espera uma grande mudança, especialmente com relação aos incentivos do governo, né? Do governo federal, me refiro, naturalmente do Bolsa Família e outros incentivos que podem vir aí a ajudar o bolso do consumidor. Ótimo. Quando a gente teve assim, terminou, a gente estava com aquela expectativa, otimismo de que o pior da pandemia tinha passado. Quando o comércio reabriu, quando os aeroportos, as fronteiras, enfim, a gente experimentou voltar ao consumir, não teve o consumo como se esperava. Houve até o que vocês que são do mercado chamam de deflação. A oferta, aliás, tinha oferta, mas não tinha procura e levou a uma deflação, não é? A senhora acredita que o consumidor também ainda está com esse freio de mão puxado, professora? Sim, porque nós tivemos altas taxas de desemprego, né? É claro que nesse último ano de 2022 é importante lembrar que nós passamos por um longo período de pandemia, né? E as taxas de desemprego elas foram só aumentando. Nós tivemos aí uma queda, né, da taxa de desemprego em 8,1% em novembro do ano passado, mas isso ainda mostra que o país ele ainda sofre com uma altíssima taxa de desemprego de um modo geral. Isso, sem dúvida nenhuma, reflete na confiança do consumidor, né? Embora a gente tenha alguns índices econômicos que permitem, né, a gente sugerir que não haja aí inflação, aliás, ao contrário, como você bem colocou, deflação, mas o fato é que a gente teve sim inflação ano passado, inclusive alguns itens da cesta básica tiveram um aumento bastante consideráveis, né? Como foi o caso, por exemplo, da cebola, que são itens de primeira necessidade do consumo, né? E o leite, por exemplo, leite longa-vida. Esses produtos, de certa forma, como fazem parte ali da cesta básica do consumidor, são itens de prioridade do consumidor, é natural que o consumidor ele olhe para o seu pocket share, como a gente chama, academicamente falando, que é o seu potencial de consumo, e ele tente, de alguma maneira, sustentar essas diferenças de preço que ele pode vir a encontrar ao longo da sua vida, né? Mas é importante lembrar que o recurso que ele tem é limitado, o recurso dele não sofreu alterações, tal sorte que ele continua precisando escolher o que ele vai priorizar na compra.
E é por isso que ele anda tão cauteloso, e certamente esse primeiro trimestre será de muita cautela, muito provavelmente o semestre como um todo será de cautela. Mas a gente começa a perceber uma ligeira melhora a partir de abril deste ano. Bom, tem uma questão que vou até lhe revelar. Nós temos a cultura aqui no Amapá. A nossa frota dos nossos carros é uma frota considerada muito nova. Se troca de carro com muita frequência aqui no norte do Brasil. Isso historicamente ligado à qualidade da nossa malha viária também. Mas o preço do carro, entre aspas, o carro popular, ele disparou na pandemia por conta, principalmente para a falta de insumos, né? Um carro lá, vamos lá, chamado como popular de 40 mil, foi beirar 100 mil reais. E a coisa parece que pode melhorar nos próximos meses aí? Bom, Kleber, essa é uma pergunta interessante. Ela tem vários aspectos que nós precisamos considerar da indústria, especificamente automobilística, né? Sem dúvida nenhuma, faltou o produto, né? A gente percebeu isso no começo da pandemia, né? Era possível dizer que existiu uma escassez de oferta do produto carro, tanto que a gente vivenciou aí um aumento do valor do carro popular, do carro seminovo, digamos assim, né? Uma valorização, eu quero dizer. Mas tem outras coisas que também interferem, né? Os recursos que a indústria precisa para a fabricação dos automóveis também vem sofrendo grandes aumentos, até por questão da escassez desse próprio insumo, né? A gente tem observado aí em alguns itens o grande aumento de preço desses commodities, razão pela qual eu diria para você que o carro ele continuará, digamos assim, para o bolso do brasileiro caro, né? Nós não teremos aí uma baixa dos preços dos automóveis nos próximos anos, até porque as indústrias ainda estão se recuperando dessa produção e também tentando arcar, mais uma vez, com as diferenças de preços dos insumos, que aumentaram, né? Pois é, e também teve essa questão, né? A economia parece que nunca teve tão globalizada, né? A guerra na Ucrânia tem impactos no mundo inteiro. E países que praticamente não conjugavam palavras como inflação também passaram por perrengue, tanto nos Estados Unidos como na própria Europa, né, professora? Sim, a Europa digamos assim, não se isentou dessas situações delicadas e frágeis, né? A gente percebe o quanto a economia global é muito positiva no sentido das especializações dos países e digamos assim, dos continentes, mas sem dúvida nenhuma que nós temos aí uma questão preocupante no sentido da dependência, né? Nós também tivemos esse mesmo reflexo no comecinho da pandemia, mais uma vez, com relação à China. Muitos dos produtos que consumimos também começaram a sumir das prateleiras do consumidor, porque, de fato, a China parou de abastecer o mundo, né, em muitos produtos, especialmente produtos de baixo valor agregado, como a gente chama, né? Então, todas essas variáveis, digamos assim, elas se refletiram na Europa, se refletiram no Brasil, se refletiram no mundo como um todo. Muito bem, chega pra gente aqui a pergunta do nosso internauta sobre a escola, né? Ela ficou curiosa aqui, a Rita de Cássia, sobre a senhora está aí como diretora da maior escola internacional de negócios no Brasil, a IBS Américas. Qual é o perfil, se tem EAD, como é que as pessoas, homens e mulheres de negócio, podem buscar uma qualificação no IBS Américas? Muito obrigada pela pergunta, Kleber. Essa é uma pergunta que me fazem muito, né? Já que sou coordenadora de cursos de graduação e pós-graduação há quase 20 anos, né? Enfim, as pessoas hoje, elas buscam naturalmente cada vez mais por especializações, né? Das mais diferentes quantidade de carga horária, como a gente chama, né? Ou seja, duração do curso. A IBS Américas, ela é especializada em cursos, né, na área de negócios, naturalmente. São cursos na área de pós-graduação, mas principalmente na área de cursos de curta duração, como a gente chama, em administração, e que são realizados fora do país, inclusive, né? Nós temos aí parceria com os principais países do mundo, como os Estados Unidos, Inglaterra, nós temos também Itália, e de certa forma os alunos nos procuram muito, o mercado, na verdade, acaba valorizando muito, porque sabemos que o idioma inglês é uma necessidade, os nossos cursos são todos ministrados no idioma inglês, e é por isso que a IBS é, sem dúvida, a maior escola de negócios quando se trata de cursos internacionais, né? Nós oferecemos ao aluno, ao egresso, a possibilidade de ter uma imersão em administração de empresas, com visitas e etc. E, claro, tudo isso na cultura e no idioma local, né? Especialmente no idioma inglês.
Muito bem, aqui o nosso ouvinte, o Pedro Santana, ele mandou uma mensagem aqui, tá curioso para saber o nome do pet e se foi o entregador de pizza que chegou aí no seu apartamento, que o pet ficou estressadinho. Temos situação de entrevistas ao vivo, tem dessas questões mesmo, né? Nós estamos aqui, não foi nenhuma coisa nem outra, foi o meu vizinho. Infelizmente, o áudio aqui do meu apartamento, a acústica não é das melhores. Mas muito bem, olha, queremos agradecer imensamente a deferência da senhora falar conosco aqui, falar com a Diário FM, falar com a imprensa do Amapá, a imprensa que está no norte do Brasil. A gente ficou muito satisfeito, conhecer um pouco mais o olhar aí de uma especialista em consumo, falando com a gente ao vivo de São Paulo, a professora doutora Elaine Mandotti. Está correta a pronúncia do seu sobrenome? Exatamente, Kleber. Queria dizer a você, mais uma vez, obrigada aí pelo espaço, pela oportunidade, e dizer que é uma enorme satisfação conversar com vocês, queridos ouvintes aí do Macapá. É realmente um prazer enorme conversar com esse povo tão bonito. Espero que vocês todos tenham um ótimo carnaval. Fica o convite, assim que for possível, quem sabe aí, falar para nossa amiga Alcilene Cavalcante, diretora superintendente do Sebrae. Vamos ver se organiza a vinda da professora Elaine Mandotti a Macapá. Tem uma curiosidade, viu? O Amapá faz fronteira com a Guiana Francesa. É o único lugar no Brasil onde um país do Mercosul faz fronteira com um ente da União Europeia. Uma situação sui generis, improvável e impensável. Feito convite. É por isso que o nosso país é lindo, né, Kleber? Agradeço o convite. São coisas que a gente, por mais que a gente tente aprender, existem detalhes que certamente passam despercebidos, mas jamais eles passarão ignorados. Aliás, essa é uma pérola que vocês têm aí, parabéns, e vai ser uma enorme satisfação. Aceito o convite com alegria. Tá bom, muito obrigado. Até qualquer hora e um bom carnaval aí também. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.